Bem-vindos ao canal Sérgio Tavares e a mais uma noite de entrevista com um convidado que nos falará diretamente a partir do Brasil. Falo-vos daquele que é provavelmente o padre mais conhecido do Brasil, Padre Kelman, que participou inclusive nas recentes eleições presidenciais do ano passado, ao lado de Bolsonaro, Lula da Silva, entre outros. Com o seu estilo peculiar e sem papas na língua, o Padre Kelman aceitou o convite para esta live e estará também, inclusive, em Portugal brevemente para participar no seminário do Foro do Brasil, que se realizará no dia 20 de outubro em Lisboa. Vou então, desde já, dar as boas-vindas ao meu convidado. Boa noite, Padre Kelman, boa tarde para si, aí ainda é tarde. Seja bem-vindo a este espaço e ao público português, e não só, também temos muitos seguidores no Brasil. Bem-vindo. Boa noite, Sérgio Tavares, e boa tarde aqui no Brasil, boa noite para vocês aí. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar aos portugueses e poder falar também a tantos brasileiros que residem em Portugal. Para mim é uma alegria poder falar um pouquinho sobre as experiências do Foro do Brasil e aquilo que nós queremos aí nos próximos dias do mês de outubro. Exatamente. Mas antes disso, eu tenho que lhe fazer aquela pergunta inevitável, já lhe devem ter feito centenas de vezes, que é o que é que levou um padre, uma pessoa religiosa, a concorrer a um cargo político, ainda por cima, com a relevância máxima de Presidente da República? Olha, Sérgio, em verdade, eu trabalhava nos bastidores do partido PTB. Eu fui convidado pelo presidente do partido, Roberto Jefferson, para ajudá-lo na transformação do próprio partido. Ele estava passando por um processo de modificação estatutária e ele havia me convidado: padre, o senhor não poderia ajudar-me a tornar o meu partido um pouco mais cristão e conservador? Eu disse: olha, eu posso ajudá-lo sim, mas eu não posso e não quero participar de cargos eletivos. Esse foi o acordo que eu tinha feito com ele. E então comecei a ajudá-lo, a organização interna do partido, fazendo trabalhos, era uma espécie de capelão do partido. Dava assistência à juventude, fazia um trabalho de espiritualidade, é uma pastoral. Eu comecei a chamar depois, junto com os pastores, a pastoral fé e política. E quando Roberto se lança candidato a presidente da República, o presidente do partido PTB se lançou candidato a presidente da República. Então, eu sou convidado, de uma forma inesperada, eu sou convidado para compor a chapa como candidato a vice dele. Depois, a candidatura dele foi indeferida. E aí, o partido se reúne e diz: olha, vamos continuar com um candidato próprio. E o candidato próprio será o padre Kelman, como candidato a presidente da República, e um pastor evangélico como candidato a vice-presidente. Então, uma chapa cristã, padre e pastor. Assim, eu ingressei um pouco sem querer na vida pública e na experiência de ser candidato à presidência da República, o cargo mais alto do nosso país. Exatamente, e acabou até por participar em debates televisivos, e uma das suas frases fortes foi quando disse que Bolsonaro tinha feito muito pelo país. Eu vou até convidá-lo a comentar essas suas declarações. Vamos aqui só ver 10 segundos e depois vou-lhe pedir um comentário. A minha opinião é que o senhor tem ajudado muito esse país e nós estamos vendo aqui um massacre. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Partidos que se juntaram, 5 partidos que se juntaram para bater num presidente da República, com falácias, com mentiras, inventando, né? Todos vocês falaram mal do presidente da República. Será que o presidente da República não fez algo de bom para o povo do Brasil? Ora, peço-lhe um comentário. Fui o único candidato que defendeu Bolsonaro. Por que é que o fez? Olha, Sérgio, pois bem, naquele momento me chamava a atenção justamente o fato de todos os partidos de esquerda atacaram um presidente que era justo. Era preciso dizer que ele fez tantas coisas pelo país, e por que
aqueles partidos naquele momento não conseguiam enxergar. Então, ali falou mais alto em mim, não foi o espírito político, mas foi o espírito missionário, sacerdotal, de fazer justiça. E aí deixei a minha candidatura de lado, naquele momento, para recorrer e socorrer e mostrar a injustiça que estava sendo feita. E até porque, como Bolsonaro, como um candidato conservador de direita, e eu também um candidato conservador de direita, nós comungamos dos mesmos princípios e valores, porque defendemos juntos a vida, a família, Deus, pátria e a liberdade. Então, eu enxergava ali que era um ataque de todos contra uma única pessoa que defendia o que eles não defendiam. E precisava, naquele momento, de um apoio. E assim eu fiz. Pois. Esse ataque parece ter resultado, conseguiram afastá-lo de uma forma muito estranha, e estou a ser meigo aqui no vocabulário, e por isso mesmo o que se seguiu nestes últimos meses no Brasil tem sido muito, muito esquisito. Por exemplo, neste 7 de setembro, até o padre Kelman, ao contrário dos anos anteriores, não quis participar nos desfiles cívicos no dia mais importante do Brasil. Por que este ano não quis ir para a rua? Não, neste 7 de setembro deste ano, eu estava no Amazonas, na capital, em Manaus, fazendo algo totalmente diferente. Nós tínhamos uma agenda que foi preparada pelo pessoal de Manaus para a fundação do Foro do Brasil. Então, nós, no dia 7 de setembro, estávamos numa igreja evangélica, junto com um grupo de cristãos lá, que haviam solicitado a nossa executiva para a criação e o lançamento do Foro do Brasil no estado do Amazonas. E assim o fizemos, foram 3 dias que estivemos em Manaus, e elegemos ali o Sérgio Kruck como presidente do Foro do Brasil do estado do Amazonas. Então, por isso, eu não participei do 7 de setembro, assim como todos os anos, porque eu já estava comprometido com essa agenda de atividades do Foro do Brasil. Seja como for, este 7 de setembro foi diferente dos outros anos, porque não se via quase ninguém nas ruas. Acha que este 7 de setembro, acha que isto provou que os resultados eleitorais não refletiram, podem não ter refletido o que realmente se passa no país? Olha, isso ficou para nós, essa interrogação, por que as pessoas que apoiam esse governo, já que foi eleito por 60 milhões de votos, como assim consta, porque os eleitores não estavam acompanhando o 7 de setembro. Então, foi um silêncio total, as ruas silenciosas, as pessoas não participaram do 7 de setembro. Pois, isso faz-nos pensar que provavelmente as eleições pode ter acontecido algo de muito estranho. Nós nesta plataforma no YouTube não podemos falar, por exemplo, em fraude eleitoral, não nos é permitido contestar as urnas anteriores a 2020, não podemos falar no código-fonte do TSE, etc. Mas posso-lhe pedir a sua opinião sobre como é que viu, você que participou diretamente nesse processo, como é que viu os resultados, aquelas linhas que começavam a subir e a descer? O que é que sentiu quando viu os resultados? Olha, nós ficamos, como todo brasileiro, Sérgio, como todo brasileiro, nós ficamos perplexos com o resultado, né? De uma hora para outra, o resultado foi desfavorável aos conservadores, né? Tudo estava indo bem, de repente, a surpresa para nós conservadores, né? Então, uma grande surpresa, e hoje em dia nós não podemos falar muito, nós não podemos dizer muito, porque estamos com problemas de opinião aqui. Se você opina, se você fala alguma coisa que incomoda aqueles que estão no poder, você pode ser silenciado. Então, é melhor a gente continuar falando, né, e fazendo do que silenciar. Então, eu prefiro não me alongar nesse assunto. Exatamente, até porque esta plataforma não permite que nos estiquemos muito nisso. O que é certo é que com este novo governo, algumas pautas que são nefastas para os conservadores
voltaram à ordem do dia, nomeadamente a censura, que já iremos falar, mas também tem-se batido muito no aborto, que é um tema polémico, porque é a liberdade de escolha versus direito à vida, mas que para si não há dúvida nenhuma, não é? Para si, a vida humana acima de tudo. Pergunto-lhe como é que vê então esta questão que está a ser muito falada no Brasil, sobre o aborto, e que o governo Lula está a fazer força para implementar a todo o custo. Sérgio, para nós não há o que discutir. Não só para cristão, mas para qualquer ser humano de bom senso. Sabe que a vida é um dom de Deus e que a vida ela deve ser preservada. Mas a vida começa da concepção até a morte natural, nós já acreditamos assim, e é assim. E a criança no ventre de uma mulher, ela não é uma extensão do corpo da mulher, ela é uma outra pessoa, é um novo ser que está ali, amparado, e que precisa de cuidados da sua mãe para que chegue à vida. E hoje aqui no Brasil, estão tentando a DPF 422, se eu não estiver enganado, é 422, aplicada pela agora ex-ministra Rosa Weber, que saiu, né, está aposentada, sim, mas que deixou aí este problema a ser tratado, porque, de qualquer maneira, eles querem que o aborto seja aprovado. Então, o problema que está aqui, deixado para que seja resolvido, uma criança com 12 semanas no ventre da sua mãe, ela já está formada, já tem o seu coração, pulmão, mãos, tudo formado, é um ser humano que está ali. Então, isso é um assassinato de um ser indefeso, inocente. E, infelizmente, o judiciário, a partir desta DPF 422, tenta emplacar, tenta levar isso à votação, à aprovação disso, mas as igrejas aqui no Brasil, as instituições providas, todos os órgãos estão se levantando contra, estão fazendo barulho, vamos dizer assim, fazendo barulho, os deputados estão se levantando contra isso, está movimentando muito aqui a pauta, as agendas, e nós acreditamos que isso não vai passar. Pois. Não vai em frente. Mas também, paralelamente... Mas o governo, Sérgio, o governo, é interessante a gente parar um pouco para lembrar que o próprio candidato, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, na época da eleição, ele dizia, né, que jamais aprovaria isso, que era contra o aborto e tal. E depois que toma posse, nós percebemos, né, que o discurso foi mas a prática está sendo tendenciosa a uma outra realidade, bem distante do discurso. Sim, eu lembro-me dessas declarações. E, paralelamente a essa ação relacionada com o aborto, temos visto também este governo a acelerar muito a agenda da ideologia de género, até em conluio com instituições globalistas mundiais que patrocinam essa agenda, como o próprio Fórum Económico Mundial, a ONU, que é uma clara tentativa de destruir a família tradicional, de incentivar os jovens à mudança de sexo, de torná-los inférteis para sempre, porque jovens que mudam de sexo ficam inférteis para sempre. E vemos também, é isso que me admira, e é essa questão que eu lhe vou fazer, esse lobby LGBT e essa ideologia de género está a entrar também na igreja, principalmente nos Estados Unidos, onde já se assistem a histórias de drag queen dentro das igrejas. Eu pergunto-lhe como é que está a assistir este ataque aos valores da família até dentro da própria igreja. Olha, Sérgio, isso é uma ação maléfica, nós sabemos disso, que nós estamos enfrentando aí as forças do mal que se organizam em instituições, em governos, para destruir realmente aquilo que é o baluarte, aquilo que é o sustentáculo da sociedade, que é a família. A célula máter é a família. Então, nós vemos tudo isso com muita preocupação, porque destruir valores, destruir a família, levar os nossos jovens, as nossas crianças a discussões desnecessárias, como mudança de sexo. As nossas crianças e os nossos jovens, eles vão para a escola para aprender aquilo que uma escola deve ensinar,
português, matemática, geografia, as matérias básicas, e não discussão sobre opção sexual, sobre mudança de sexo. O que nós estaremos ajudando a construir como cidadão do futuro, levando as nossas juventudes a esse tipo de discussão ou a esse tipo de prática? Nós estaremos levando essa juventude àquilo que você falou no início, a infertilidade. Se tornarão inférteis, com isso se reduz a população mundial, e aí nós sabemos que tem todo um interesse, uma agenda aí mundial de controle populacional, de tudo isso mais, que está por trás de tudo isso, né? Como é que vê, enquanto brasileiro, agora não tanto como religioso, mas enquanto brasileiro, como é que vê estes primeiros 9 meses da gestão do governo Lula? Que balanço é que faz? Olha, Sérgio, desastrosa, não é isso que as pessoas, que os brasileiros mereciam e merecem. Nós não merecemos isso. Por exemplo, eu estou no estado da Bahia, onde a criminalidade ela triplicou, né? A bandidagem está amedronta, as pessoas estão com medo, a violência está em todos os estados, mas alguns e outros estados isso está em uma crescente muito grande. Então, a economia não vai bem, há um número crescente de desempregados. Então, o início deste governo, ele deixa muito a desejar, e até prefeitos aqui no Brasil, prefeitos já se levantaram, se organizaram para protestar contra o próprio governo que eles elegeram, porque estão insatisfeitos porque não estão conseguindo honrar com as suas contas nos seus municípios, porque não estão recebendo dinheiro suficiente para o cumprimento dos seus deveres com os seus munícipes. Então, é uma situação preocupante, a situação do Brasil é preocupante, a situação desse governo atual deixa muito a desejar, e nós esperamos que encontremos uma solução para tudo isso, né? Infelizmente, nós estamos passando por momentos difíceis, e todos nós vamos sofrer com o que nós estamos vivenciando com este atual governo. E dinheiro esse que falta aos prefeitos, mas que tem sido gasto pela presidência, Lula e Janja em viagens, a baterem recordes de gastos. Como é que o brasileiro comum vê essa discrepância? Uns a passar tanta dificuldade e este presidente e esta primeira-dama a gastarem como se calhar nunca se gastou. Devem sentir revolta, não? Sim. Eu escuto isso de muitas pessoas falando, e eu vejo isso como uma irresponsabilidade. Primeiro, com a coisa pública, com o dinheiro público. Está gastando muito porque não lhe pertence, né? Está gastando muito zombando daqueles que não têm como comprar o próximo alimento do dia seguinte. Então, é uma irresponsabilidade, é um achincalhamento, é zombar da cara das pessoas, parece que até rir das pessoas. Olha, nós estamos no poder, nós mandamos, nós fazemos aquilo que nós queremos. E não é bem assim que funciona. Estão, de fato, zombando das pessoas, zombando do povo simples, que a maioria do povo elegeu, ou a maioria das pessoas que vivem nos interiores do país, são pessoas simples, que às vezes não têm, como nós temos aqui milhões de pessoas já passando fome. Fala-se que na Venezuela existe 7 milhões de pessoas que estão fora, e milhões de pessoas que lá estão e que passam fome. No Brasil também existem milhões de pessoas já passando necessidades, enquanto os governantes, os mandatários, vão para Lisboa, gastam fortunas em hotéis, vão para Inglaterra, gastam fortunas, vão para tantos países, viaja mais do que permanece aqui, né? E a primeira-dama, que parece que não tem uma sensibilidade, né, com essa realidade do povo simples do Brasil. Mas o Brasil não é um país rico para se gastar tanto enquanto as pessoas passam necessidade. Então, deveria-se haver mais responsabilidade com o dinheiro público, né, como o antigo presidente fazia, né? Por que não vai hospedar-se nas embaixadas para economizar
né, e também não levar as pessoas a pensarem, estão brincando comigo, estão fazendo pouco de nós, né, gente que trabalha e o Estado, porque o Estado não produz, quem produz somos nós, é o povo que trabalha. Então, o povo que trabalha, que produz, e o Estado gasta e gasta mal, sem cuidar realmente das necessidades do povo, sem valorizar cada centavo que é suado pelas pessoas. Então, nós vemos tudo isso, eu vejo isso como irresponsabilidade, né, como falta de até falta de caridade, de respeito com as pessoas, né, que são os contribuintes com todos nós, né? E falando também no outro aspecto que tem sido muito falado também, as manobras no judicial, porque fala-se que Dino, que esteve envolvido de forma escandalosa no 8 de janeiro, com aquelas célebres imagens, com muita responsabilidade, fala-se que pode ser nomeado como ministro do STF, isto depois do ex-advogado de Lula também já lá estar como ministro também. Que comentário faz estas nomeações assim estranhas, obscuras, com ligações diretas ao presidente? Quem vê de fora, e eu não consigo usar outra palavra que não seja quadrilha, porque parece oficialmente uma quadrilha a formar-se naquele STF. Eu sei que não poderá usar esses termos, mas como é que vê estas manobras todas num judiciário que já está envolvido em muitos escândalos, nomeadamente desde as eleições? Olha, Sérgio, nós vemos tudo isso com muita preocupação e confesso para você que as pessoas ficam sem entender, eu mesmo fico sem entender, porque o STF é uma instituição que existe, né, para cuidar da Constituição, são os guardiões da Constituição. E, infelizmente, nós estamos vendo que o que está acontecendo parece que um poder que legisla, né, que tenta fazer parte do próprio governo, né? Nós vimos o presidente do STF, que foi eleito agora há pouco, ele fez uma declaração parecendo que é um plano de governo, né? Temos que acabar com a pobreza, temos que acabar com isso, aquilo outro. Então, o cuidado com a Constituição deveria ser a função dos membros do STF, e não o contrário, porque eles não foram eleitos pelo povo, as pessoas não elegeram nenhum deles, né? Eles são indicados por um mandatário, por um presidente, e muitas vezes esses que são indicados fazem, ao invés de defender a Constituição, fazer aquilo que o STF é chamado a fazer, faz política, né? E é o que está acontecendo aqui, e isso vai tirando todo o brilho do próprio STF, né? As pessoas hoje, elas não têm uma admiração que deveria se ter por uma instituição que poderia ser a guardiã das nossas leis, da nossa Constituição. As pessoas não têm mais não veem com bons olhos, né? E não veem com bons olhos porque as ações da composição atual, ela não corresponde com aquilo que o STF é chamado a fazer, que é guardar a Constituição, que é defender as nossas leis, né, e não fazer aquilo que o Legislativo faz. Esse é o grande problema aqui, essa desarmonia que existe. Agora, quantas nomeações se fala aqui no Brasil se está se falando, sim, do ministro Flávio Dino ser apontado, ou nomeado, ou indicado como ministro. Mas, se isso acontecer, aí passa-se pelo Senado, e o Senado tem que fazer uma sabatina. Então, não se sabe se esse nome será aprovado ou não, né? Pois, há uma possibilidade de não ir. É de facto uma situação muito complicada, porque no que diz respeito ao governo, como vimos aqui, então, está a tentar promover o aborto, o desarmamento da população, a descriminalização das drogas, dos delinquentes, dos pequenos delitos,
mas também este governo quer promover, regular as redes e promover a censura. E aí o Judicial, o STF, também tem promovido a censura, calando vários políticos, vários youtubers, vários jornalistas. Como é que vê também, além desses problemas todos no Brasil, este ataque feroz à liberdade de expressão, vindo do governo, mas também do STF? É um ataque sem precedentes. Olha, como isso extremamente preocupante. Por quê? Porque até eu, que estou conversando com você, tenho que medir as palavras, o que eu vou dizer, tenho que parar um pouco para pensar aqui rapidamente quais são os adjetivos que eu vou usar, né, para que eu amanhã não tenha problemas, né? Então, isso está acontecendo aqui. Muito jornalista hoje pensa muito o que vai falar, né? Não existe mais essa liberdade como nós tínhamos de duvidar, de criticar, de falar o que pensa, né? Hoje, falar o que pensa, você pode ser levado a cometer um crime que não existe, crime de opinião, né? Por opinar, por dizer o que você pensa. Então, a situação que nós estamos vivendo aqui hoje, para se comunicar publicamente, para falar das opiniões que tem de determinado político, de determinada ação, de determinado ente público, é complicado para quem vai falar, porque o outro que tem o poder, qualquer coisa que você fale, hoje você precisa pensar muito bem o que você vai dizer, que adjetivo você vai usar, porque isso pode ser usado contra você. E podem dizer que você está cometendo um crime porque deu uma opinião, porque sugeriu, porque criticou. Nós vivemos uma situação extremamente complicada. A liberdade de expressão nossa está sendo aprisionada, já foi colocada a chaves. E como é que vê o papel da imprensa nesses ataques ferozes que estão a ser feitos à democracia brasileira e nessas áreas todas? Porque a imprensa, quem vê de fora, parece que está a ser cúmplice. Qual é a sua opinião sobre a imprensa também? O papel da imprensa nesses ataques? A nossa grande mídia, a nossa grande imprensa, ela está a favor do governo. Parece um paradoxo, né? Mas não é uma opinião minha, é o que a gente deduz pelas ações, né? Porque as mídias sociais é quem hoje tem algum órgão que fala, ainda com uma certa cautela, né, analisando muito bem quais são os adjetivos que vai usar, mas são os únicos que falam a verdade dos fatos que realmente acontecem. Mas a grande mídia aqui no Brasil, na sua maioria, ela não está muito condizendo com a verdade, está mais caminhando junto ao governo, que pode sofrer, né, depois, no futuro, né, o próprio silenciamento. Sim, sim. E nota-se uma falta de confiança dos brasileiros na imprensa, na mídia completa. Eu vejo não, as pessoas não acreditam, as pessoas não confiam mais na grande mídia, como nós chamamos aqui. Né? Eu não vou dizer o nome dessas mídias, dessas grandes imprensas, mas as pessoas não confiam mais. Não confiam mais. Por quê? Porque chamam brasileiros de golpistas, anunciam 24 horas, golpe do 8 de janeiro, terroristas, brasileiros terroristas. Mas como é que houve golpe ou tentativa de golpe se não existia um líder, se não existia uma força armada, um exército favorável, se não existia uma articulação e se não existia ali no local o aprisionamento de um mandatário? Então, que golpe é esse de pessoas que estavam na praça com uma bandeira, com um mastro, crianças, velhos, né, pessoas até em cadeira de rodas, que estavam ali naquele 8 de janeiro. Então, o que se ouve aqui, o que se vê, e imagens mostraram, que haviam pessoas que quebraram
as repartições públicas, que destruíram o patrimônio público, e que nós todos somos contra isso, né? Claro, toda pessoa lúcida, toda pessoa de bom senso, sabe que o patrimônio público não deve ser depedrado nem destruído, porque é público e isso é dinheiro dos nossos impostos, ninguém vai fazer isso. E o perfil das pessoas que sempre estiveram nas manifestações de rua, com camisas verde e amarela, pessoas pacíficas, não são pessoas de ataques, não são pessoas que depredam, que destroem. Então, tem muita coisa aí que precisava ser esclarecida e que ainda não foi. Ainda não foi. A verdade ainda não está clara. Principalmente as imagens que foram apagadas e que provavelmente iriam esclarecer tudo. Foi muito conveniente que as imagens fossem apagadas. Pois é, mas por que foram apagadas, né? Pois. Fica a interrogação, por que apagaram as imagens? Exatamente. E a CPI, tem a CPMI aí do 8 de janeiro, né, que foi feita tantas coisas, tantas manobras para que mudassem, para que colocassem esse ou aquele político, né, enfim, e as coisas não se esclarecem. Sem dúvida, sem dúvida. Falando aqui da política externa, porque é um assunto que lhe diz pessoalmente, que tem a ver com a Venezuela. A Lula é muito amigo de Maduro, ele elogia a democracia venezuelana, mas eu sei que o Padre Kelman, que tem mantido um contacto próximo com cristãos venezuelanos, refere várias vezes que não se vive lá democracia, que se vive um cruel regime socialista. Assim, resumidamente, o que é que tem sentido nas visitas à Venezuela, o que é que se passa lá, que nós possamos aqui não saber? Olha, realmente existe o que foi dito aqui no Brasil quando o presidente, o ditador Maduro esteve aqui, ele foi defendido e foi recebido como chefe de Estado e tal, mas, chefe de governo, mas a realidade é outra, né? São 7 milhões, são quase 8 milhões de venezuelanos que ficaram na Venezuela. E a pobreza alastrou-se no país inteiro, né? Uma economia que já entrou em colapso há muito tempo. As pessoas que não conseguem sobreviver. Uma pessoa lá, eu conheço algumas pessoas que me relatam, são enfermeiras, que ganham R$7 por mês. Muito menos do que um euro aqui, porque um euro e alguns centavos, porque... Então, é um absurdo isso, as pessoas não têm condições de sobreviver, de comer, e por isso deixa esse país. E aí dizer que não existe uma ideologia de miséria, de morte, chamada de comunismo e socialismo, imposta, criada, nascida na Venezuela, é não ser honesto com os fatos que nós estamos vendo, né? Então, foi dito isso aqui no Brasil, que isso não existia, que a Venezuela é um país que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Eu estive ali numa cidadezinha chamada Santa Helena e pude ver com os meus olhos na Venezuela toda a miséria, toda a pobreza que existe naquele lugar. E as pessoas saindo. Depois fui até a fronteira, lá em Pacaraima, e pude ver mais de 500 pessoas que entram por dia, né, ali na fronteira no Brasil. E muitos deles que chegam a pé. Caminham 200 quilômetros, dias e dias caminhando até chegarem naquele lugar para viver aqui no Brasil e tentar a vida. Essas pessoas saem de lá porque estão fazendo turismo, essas pessoas saem de lá porque querem conhecer um novo país? Não, elas estão saindo de lá perdendo seus sonhos, perdendo sua família, perdendo seus objetos, deixando tudo de lado para um desconhecido lugar, com uma língua diferente, com uma cultura diferente, para tentar sobreviver, para tentar recomeçar a vida em um outro país. Isso é fruto dessa ideologia comunista socialista que está lá na Venezuela já há mais de 20 anos, desde Chávez. Pois, e que os brasileiros têm receio que chegue ao Brasil com este amigo Todos Lula. nós. E o mesmo, sim, exatamente. E o mesmo também na Nicarágua, com o ditador Daniel Ortega, que também é grande amigo do Lula, que também está a infernizar a vida ao seu povo. Eu pergunto-lhe como é que assistiu ao renascer do Foro de São Paulo,
onde esses e outros ditadores foram recebidos com honras de chefes de Estado no seu Brasil, tendo como anfitrião o próprio Lula, e numa cimeira que os mídias diziam que eram teorias da conspiração e que, afinal, realiza-se, é real, existe mesmo e aconteceu. Como é que assistiu ao renascer de Fora de São Paulo? Sérgio, para nós foi um tirar de máscaras. Por quê? Porque todos eles diziam, a mídia aqui no Brasil dizia isso que você acabou de falar. Não, isso é teoria da conspiração. Não existe Foro de São Paulo, são os direitistas e os conservadores que viajam nas ideias, e isso é teoria da conspiração. Mas eles mesmos se reúnem em Brasília, no dia, acho que foi 28 ou 29 de junho, se reúnem em Brasília, todos eles são recebidos aqui e fazem os seus encontros, né? E naquele mesmo dia, nós também nos reunimos em Brasília e fizemos nascer o Foro do Brasil. E estávamos em Brasília, eu e alguns parlamentares e alguns cristãos, pastores, juntos e leigos, e fizemos nascer no mesmo dia o Foro do Brasil, nas dependências da Câmara dos Deputados Federais. Pois, já lhe irei perguntar no final, depois, concretamente, que ações é que tem previsto para o futuro. Só para terminarmos agora também aqui, falando da componente religiosa, como cristão, revê-se, por exemplo, no Papa Francisco, que elogia esses ditadores sul-americanos, que defende ladrões, peço desculpa pela expressão, mas defende chefes de Estado como Lula, que promove, por exemplo, no Vaticano, promoveu a chantagem do passaporte sanitário, ameaçando despedir os funcionários, se eles não se vacinassem. Como é que vê este Papa Francisco? Ele representa-o? Olha, infelizmente, o Papa tem duas realidades. A realidade como chefe do Estado do Vaticano, é um político, e como líder religioso. Como político, como chefe do Estado do Vaticano, ele necessariamente precisa de receber qualquer outro político como político, mas apoiar tudo aquilo que nós, como cristãos, vemos que não condiz com o papel tanto da igreja como dos cristãos praticarem, como o aborto, como ideologia de gênero e tantas coisas que nós sabemos que a esquerda abraça, que esses partidos abraçaram isso como uma agenda, né? Isso nos deixa muito preocupados, porque parece que o progressismo encontra forças, né, nas ações do próprio Papa. Encontra força para continuar agindo dentro da igreja e criando essa grande confusão na cabeça das pessoas e ainda fortalecendo esses que governam com essas ideologias de esquerdas. Por quê? Porque sentem-se apoiados pelo próprio Papa. Né? Sim, abençoados. Eles sentem apoiados pelo Papa, sentem-se abençoados pelo Papa, e usam até a figura do Papa para legitimar aquelas ações que eles realizam em seus países. Mas aí entra um paradoxo também. Por que o Papa não agiu de forma veemente, de uma forma muito mais firme, com as ações do Daniel Ortega? Porque explicitamente o Daniel Ortega prendeu um bispo, e prendeu 1 ou 2 bispos e 10 sacerdotes, e ainda expulsou do país uma comunidade de religiosas da Madre Teresa de Calcutá. Sim, freiras, então, por que a igreja... São freiras. Então, por que o Papa veementemente não condenou? Eu não sei se houve uma condenação pública, não me lembro de ter lido, não me lembro de ter ouvido isso em nenhum órgão de imprensa. Se houve uma condenação formal, veemente, do Papa a essas ações. Então, isso leva as pessoas
a até perderem, não sei, não digo o respeito por este pontificado, não pelos papas, não pelo papado, mas por este pontificado, né? Por esta pessoa que está aí neste momento, porque ele também vai passar e a igreja vai permanecer, né? Sim, sim. Eu assisti a uma revolta muito grande dos brasileiros, particularmente recentemente, com declarações do Papa Francisco a defender Lula e Dilma, dizendo que eles foram injustamente presos, o que para muitos brasileiros que estão a par da verdadeira história de ambos causou uma revolta enorme. Será que ele deveria ter entrado por esse caminho e meter-se por caminhos que não eram os dele? Não deveria. Ele não deveria ter falado o que falou, ele não deveria ter comentado o que comentou, porque todo o povo brasileiro se revoltou com isso. Não digo todo, mas a grande maioria que acompanhou se revoltou com isso. Eu lembro aqui no Brasil que até professores e professores renomados fizeram comentários dizendo o Papa cometeu agora erro, porque ele não deveria ter comentado sobre sobre as políticas de uma soberania sem conhecer de fato e a fundo o que estava acontecendo, né? Já havia sido feito um julgamento aqui, primeira, segunda, terceira instância já haviam sido dado as sentenças, e ele defender, e elogiar e valorizar, né? Parece até que foi levado ao erro. Eu quero até acreditar assim, que parece que foi levado ao erro por assessores que passaram informações erradas, né? Porque eu só posso acreditar dessa forma, porque quem acompanha a política no Brasil e sabe o que aconteceu, não defenderia da forma como ele defendeu. Ou ele não acompanhou e não sabe de nada e levaram informações mentirosas para ele, ou agiu de má fé defendendo o indefensável. Sem dúvida. Tenho uma pergunta final mais ampla, mais divina para fecharem, mas antes disso, então, a questão sobre o Foro do Brasil. Em que consiste? Qual é o vosso objetivo, que inclui a visita agora a Portugal recentemente? Quais é que são, então, as vossas medidas futuras e os vossos objetivos? Sérgio, o Foro do Brasil foi criado aqui em Brasília, lá em Brasília, em 29 de julho deste ano, ainda é um bebê, está nascendo, nós estamos estruturando e organizando, e o Foro do Brasil é um método de articulação política. E o que nós queremos com isso? Nós temos como objetivo buscar o agregamento de boas pessoas, de bons nomes, juntar cristãos, padres e pastores, para que nós juntos possamos defender valores e princípios tão carentes na sociedade de hoje. Nós precisamos intensificar, né, valores e princípios na vida das pessoas, nós precisamos resgatar tudo isso. Mas, além disso, também fazer aquela política de ocupação dos lugares. Nós precisamos ocupar lugares e ajudar e preparar jovens politicamente, conscientizá-los para que assumam como futuros mandatários, sejam eles vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, mas que assumam esses mandatos com esta clareza do que realmente devem fazer como políticos. Não servir-se do povo, mas servir ao povo. Fazer como Nosso Senhor fez, né? A boa política. Jesus Cristo deve ser este que inspire a estes jovens. Então, nós queremos levar as pessoas a terem isso. Um projeto de poder para servir, assim como Cristo fez. A política é para o serviço. Então, Jesus, como modelo e inspiração dessas novas gerações de políticos que ocupam-se do cargo público para transformar a sociedade positivamente e transformar também a vida daqueles que o elegeram, com responsabilidade, com compromisso, fazendo valer cada voto dado. Então, esse é o nosso objetivo, né? Sim, sim. Ou seja, criar políticos para encarnar os valores que defendem, os valores da família, os valores cristãos. Políticas com valores encarnados. Exatamente, no terreno. Isso parece, de facto, parece uma excelente iniciativa e estaremos juntos brevemente, precisamente porque querem ainda por cima fazer
uma aliança com os cristãos, conservadores também, aqui na Europa, nomeadamente agora em Portugal. Essa também será a ideia, criar uma aliança forte, porque o inimigo é comum. Você falou bem, o inimigo é comum. E o desejo de transformar positivamente a política e a sociedade é um desejo comum também. A gente observa o esforço, né, que os conservadores de direita em Portugal enfrentam. A perseguição também é idêntica. Então, nós precisamos unir forças, né, com pessoas que pensam da mesma forma, que querem buscar também melhorias na política, no encarnar valores e princípios, no trazer mais homens e mulheres comprometidos realmente com uma política de serviço. Aí nós queremos, estando em Portugal, nos aproximarmos dessas pessoas, fazermos alianças, discutirmos os mesmos problemas e buscarmos juntos soluções, e fortalecer um ou outro para que, de mãos dadas e juntos, possamos buscar respostas e dar resposta às pessoas com uma prática de uma política mais servidora, mais inclusiva, mais transformadora positivamente. Padre Kelman, pergunta final então. Perante isto tudo que falámos que se passa no Brasil, esta situação muito difícil, muito complicada, eu assisti a 90 dias de brasileiros a rezarem junto aos quartéis, debaixo de chuva, em condições muito complicadas, a suplicarem ajuda. E eu pergunto então se perante o que o Brasil está a viver, essas preces todas, se Deus se esqueceu dos brasileiros ou se está simplesmente a pô-los à prova e a indicar-lhes um novo caminho de luta, porque tudo o que é difícil depois também tem outro sabor. Que esperança, acima de tudo, a pergunta final é: que esperança há em termos divinos para este Brasil, então, perante a situação tão difícil que está a viver? Sérgio, Deus não se esqueceu do Brasil, Deus não se esquece dos seus, jamais, Deus não se esqueceu. Apenas nós estamos passando por um momento de provação. Eu acredito dessa forma, nós estamos passando por um momento de provação e até de amadurecimento como conservadores, porque a maioria das pessoas, a maioria não, creio que todas as pessoas que estavam por 90 dias nas portas dos quartéis, usando as suas camisas verde e amarelo, com bandeiras, todas essas pessoas que rezavam, pessoas honestas e ordeiras, que ali estavam amando, dando uma declaração, na verdade, uma declaração concreta de amor ao próprio país. Essas pessoas, todos nós, não devemos perder as nossas esperanças e não devemos achar que, porque o outro grupo assumiu o poder e não fomos atendidos nos nossos desejos, nos nossos votos também eleitorais ou nas nossas orações, que Deus nos abandonou. Não vamos meter Deus nisso. Vamos pensar da seguinte forma: aquilo que compete aos homens, os homens resolvem. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, nós temos que aprender com os nossos erros e acertos, nós temos, como conservadores, que amadurecermos cada vez mais para entendermos que os adversários políticos, eles são astutos, eles estão bem mais organizados, eles estão à nossa frente, muito mais à nossa frente, eles têm uma estrutura organizada mundialmente, né, e que nós precisamos, de fato, nos unirmos mais como conservadores, valorizarmos mais ainda as nossas pequenas ou grandes ações. Nós precisamos intensificar, por isso também é importante essa intensificação de apoio. Se existe um grupo fora do Brasil, com outro grupo em Portugal, com outro grupo em Espanha, com mais outro grupo na América Latina, que são conservadores e que têm os mesmos objetivos, nós precisamos nos unir, nós precisamos trabalhar juntos, nós precisamos construir uma agenda juntos, ter uma pauta juntos para tentar, amadurecendo cada vez mais,
aprender como vamos lidar com toda essa problemática construída pela esquerda mundial. E aí, resolver os problemas terrenos, resolver os problemas políticos, né? E não meter muito Deus nessa questão, porque Deus não vai desamparar nenhum e nem outro, Deus é Pai de todos, agora nós é que fazemos as nossas escolhas, né? E depois precisamos nos responsabilizarmos pelas escolhas que fazemos. Sim, sem dúvida. E a diversidade torna-nos sempre mais fortes, obriga-nos também a Exatamente reinventar-nos, isso. a unir, a organizar-nos, a tornar-nos também mais fortes. Portanto, essas palavras são sábias. Padre Kelman, foi um gosto enorme tê-lo aqui online para o público português. Eu que agradeço. Vamos ter a sua presença brevemente e farei também reportagem nesse dia, estaremos juntos, portanto, não é um adeus, é um até já. Até logo, né? Até logo. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Nos veremos. Então, até breve. E boa viagem, então, até brevemente. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Enquanto vocês estão aí desse lado, muito obrigado por mais uma vez acompanharem mais esta live, mais esta entrevista internacional, diretamente do Brasil, com o Padre Kelman, um post também de sabedoria. Espero que gostem, partilhem, comentem, ponham like e também, se quiserem, podem apoiar o canal em www.canalcjtavares.pt. Fiquem atentos, brevemente estaremos então pessoalmente ao vivo com o Padre Kelman a acompanhar o Foro do Brasil, aqui em Lisboa. Faremos reportagem no local em direto. Fiquem então atentos. Muito obrigado. Até à próxima.